Hoje a preleção é com o nosso amigo Daniel. Então vamos envolvendo o Daniel em nossas vibrações amorosas. Que ele seja muito inspirado na noite de hoje. E eu vou pedir mais um favorzinho. O, o Daniel, ele mora em Portugal e a gente sabe que nós brasileiros temos um pouco de dificuldade de entender um pouco o português. Então eu peço para a gente treinar a paciência, né? Com o nosso amigo Daniel também. Tá joia? Onde você consegue o link da evangelização, Andréia? Depois eu passo aqui, depois da preleção eu coloco o link, tá bom? Para não atrapalhar a preleção. Daniel, está contigo, amigo. Obrigado. Tentar falar bem devagarinho e da melhor maneira. Enquanto isso, vou pedindo a todos que fechem os olhos, como se sintam mais à vontade. Quem precisar, quem não se sentir à vontade, fique de olhos abertos, mas que se sinta conectado com o bem maior. Assim pedimos ao Pai, fonte de toda a luz e serenidade, que o teu amor nos envolva como um manto suave no dia de hoje. Que a melodia da tua voz e da tua paz silencie as dissonâncias dos nossos corações, unindo nossas almas em um só compasso. Como os rios que desaguam no oceano infinito, os nossos pensamentos e intenções fluam juntos, impulsionados pela tua graça. Que a beleza da tua presença floresça entre nós, como um jardim secreto onde a harmonia reside. Senhor, que cada palavra preferida seja pétala de verdade, e cada olhar um espelho da tua bondade. Sintamos a doce união que emana do teu espírito, ligando-nos ligando como estrelas em uma constelação de fé. E que a paz transcenda o mundo nos abrace, ancorando nossos corações em teu eterno amor. Em teu nome, oramos e pedimos auxílio ao trabalho de hoje e permissão para iniciar. Hoje o tema, um tema de debate em, em várias pessoas sobre o sim, é possível trocar, sobre o não, não é possível trocar. E até para mim foi uma dúvida constante até há uns anos eu conhecer melhor e até entrar no espiritismo. E para nós espíritas, o pensamento não é só pensamento, é uma manifestação fundamental do nosso espírito, considerando sendo mesmo a nossa própria essência. A faculdade distingue o espírito e a matéria e que lhe permite atuar sobre o mundo espiritual e material. Na verdade, o pensamento é muita coisa. É a nossa força criadora, é o nosso veículo de vontade de chegar, é a nossa maneira de comunicar, a nossa maneira de nos mostrar, também uma responsabilidade e uma base de evolução. Nós somos aquilo que pensamos. Do lado esquerdo, alguém que gera as imagens que lhe consome, aquelas que vêm das notícias, que formam os nossos pensamentos, servem os nossos pensamentos de forma do cerco de tudo que nos envolve. E do lado direito, alguém que foca o pensamento, que gera o pensamento como forma de criação. Então, em que lado está o nosso pensamento? Se é aquilo tudo que nós pensamos. O pensamento gera, na verdade, ação e construção no amor, na paz, no contínuo com o próximo, no bom dia. E quem se esquece tantas vezes de dar bom dia faz tanta diferença. Na construção de um abraço, na terapia do abraço que tantas vezes falamos, na construção de um olá, um desconhecido. Minha filha tem 4 anos, mais velha, dá mais olás na rua do que eu dou às pessoas que conheço. Todas as pessoas ela diz olá e todas as pessoas sorriem de volta. Então, o pensamento dela constrói. A ausência do pensamento que não constrói gera exatamente o oposto: o vazio, o medo, a ausência de amor. Aquele que não constrói por ele apenas cerca por pensamentos que vêm constantemente, de ideias que vêm, de ideias que nos incutem, constrói um nada, ou seja, não se forma um pensamento. Aquele que não lê, que não ouve, principalmente aquele que não ouve, e só consome, gera este medo, esta ausência.
uma parábola muito gira de um velho aldeão, de uma aldeia que era cercada nas montanhas e que tinha um velho sábio. Tinha um espelho muito especial. Não era um espelho comum. Ele não refletia rostos, nem roupas, nem forma, refletia pensamentos. Curiosos, os aldeões iam várias vezes olhar aquele espelho. Um se aproximavam, viam as imagens nebulosas, cenas do passado, medos, sonhos, pensamentos, na sua essência. E um jovem perguntou ao sábio: por que o espelho mostra coisas que nem sabíamos que pensávamos? E o velho respondeu: porque o pensamento é como uma névoa, está em todo lugar, mas raramente o vemos com clareza. O espelho só torna visível aquilo que já vive em ti. O jovem, intrigado, voltou ao espelho várias vezes. Com o tempo percebeu que quanto mais observava os seus pensamentos, mais claro eles se tornavam. Até que um dia o espelho não mostrou mais névoa, mas um céu limpo. O sábio sorriu e disse: agora tu és o espelho. Na verdade, os pensamentos vivem em nós, dentro de nós. Então é impossível eles exteriorizarem-se de alguma forma de uma pessoa ou de algo físico se eles não tiverem ação. Eles são o que nós vemos no espelho, muito além do nosso corpo físico. O pensamento tem uma coisa muito engraçada. O pensamento é moldado pela nossa fé. E sem esta fé e sem este conhecimento, o pensamento é por emoção. Ou seja, mesmo que nós sintamos amor, sintamos necessidade de abraçar, de dar, sintamos qualquer uma das coisas, sem esta fé, sem este conhecimento do que é, não passa de uma emoção. O Charles Spurgeon diz que os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Ou seja, aqueles que apenas nascem com vontade de amar e não conhecer o amor, facilmente padecem sem conhecer o seu amor. Eu não preciso saber quem é Deus, a minha fé é suficiente para orar a Ele. O meu pensamento racional, o meu pensamento moldado à fé, constrói. E agir que, na verdade, o mundo é hostil. E se o meu pensamento for hostil, eu tornarei-me defensivo. Então, neste modo de pensar, o meu coração enche-se quando racionaliza e quando percebe o que o meu pensamento é, tal como no espelho anterior. E o que os outros pensam de nós molda a nossa maneira de pensar. Os outros pensam no mundo, molda a nossa maneira de pensar. Na pesquisa do tema de hoje, vou tentar passar, do senhor chamado Wayne Dyer. 33 por, que diz mais ou menos isto. São duas crianças, dois gêmeos ainda na barriga da mãe, a pensarem, sem conhecer o mundo exterior, tal como nós, ainda sem conhecer o mundo, a vida após a vida. Dizem mais ou menos isto. No útero de uma mãe havia dois bebês. Um perguntou ao outro: você acredita em vida após o parto? O outro respondeu: claro, tem que haver algo depois do parto. Talvez estejamos aqui para nos preparar para o que seremos depois. Bobagem, disse o primeiro. Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? O segundo disse: não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez andemos com as pernas e comamos com a boca. Talvez tenhamos outros sentidos que não conseguimos entender agora. O primeiro respondeu: isso é absurdo. Andar é impossível. E comer com a boca? Ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo que precisamos. Mas o cordão umbilical é tão curto. A vida após o parto deve ser logicamente excluída. O segundo insistiu: bem, acho que há algo e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez não precisemos mais deste cordão físico. O primeiro respondeu: bobagem. E além disso, se existe vida, por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida. E depois do parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Isso não nos leva a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo. Mas certamente encontraremos a mãe e ela cuidará de nós. O primeiro respondeu: mãe, você realmente acredita na mãe? Isso é ridículo. Se a mãe existe, então onde ela está agora? O segundo disse: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, este mundo não existiria e não poderia existir. Disse o primeiro: bem, eu não a vejo, então é lógico que ela não exista. Ao que o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se concentra e realmente escuta,
Você pode perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa chamando do alto. Então, o que os outros pensam molda a nossa maneira de pensar. Talvez o que os outros definem o que os outros definem como verdade é a nossa maneira de pensar. Talvez uma questão de fé, é uma questão de sermos nós próprios. E é difícil sermos nós próprios. É difícil encarar um mundo onde há dois bebés, que somos nós ainda, no mundo, neste mundo encarnado, em que uns já percebem que há vida depois da vida e outros que acreditam e ainda estão ligados ao cordão umbilical e acreditam que a vida para ali, no fim. Então, numa construção tão grande de o que é e o que não é, o que os outros pensam não deve moldar aquilo que nós somos. O que os outros pensam deve moldar a sua opinião. E a nossa opinião não deve moldar a opinião do outro. O que eu penso deve moldar a minha vida e a maneira como eu sigo em frente. Daqueles dois bebés, um deles chegaria ao fim da gestação e sairia e percebia assim, há vida depois do parto. Então, vou vivê-la. O outro perderia ainda muito tempo a perceber porque é que eu ainda não estou dentro daquele espaço de conforto que é a minha mãe. E como é que desconstruímos este pensamento tão presente da vida dos outros e nós? É difícil. O pensamento é gerado de tantas coisas nas notícias, nas palavras, na família, na maneira como os pais definem a vida dos filhos, na maneira como os maridos definem a vida da mãe, na maneira como as relações estão tornadas. Então, tentem fazer uma ideia de como eu costumava desconstruir ou costumo desconstruir os meus pensamentos. E é assim que eu tento explicar quando eu próprio preciso de perceber. Nesta imagem é fácil, eu vejo Jesus, o meu mestre, aquilo que eu amo, e aquilo que eu percebo, aquilo que eu tento perceber, aquilo que eu ainda encontro e ainda aquilo que eu sou o mais pequena das ovelhas. E a imagem seguinte, o mesmo mestre com as duas ovelhas, cercado por irmãos que ainda precisam de ajuda. O meu pensamento foi para onde? Foi para os irmãos que precisavam de ajuda, para os irmãos que aterrorizam. Esta ideia de todos os ainda os seres encarnados, aqueles que fazem mal, os que estão na rua, os que estão em sofrimento, os que estão em solidão, são aqueles irmãos com ar demoníaco ou são apenas irmãos que ainda estão no sorriso do Mestre? Então, na verdade, são estes irmãos. Então, foi assim que eu construí o meu pensamento. Eu não julgo o meu pensamento pelas ações menores, construir um pensamento pelas ações maiores. Se é sempre assim, não. Muitas vezes falha, ou quase sempre falha, mas não é isso que importa. O caminho do pensamento é o crescimento do pensamento. Se fôssemos estudar à luz da ciência, os bebés nascem com 200 bilhões de neurónios que se transformam em 3 anos em 100 bilhões para ligar as sinapses que ligam depois as redes neuronais e são essas que constroem o pensamento. Então, o bebê não aprende a diferença entre a cor preta e a cor branca na pele, a diferença entre género, a diferença entre qualquer uma religião, ideologia. Aprende a forma de o abraçar, a forma de pegar ao colo, a forma como foi amado. Nesta construção, nós conseguimos bem mais. Há um provérbio africano que diz: se você quer se tornar o leão, precisa de perder o apetite por ratos. Queremos a paz, mas continuamos presos às relações que nos drenam. Queremos respeito, mas rebaixamos a atenção. Queremos amor verdadeiro, mas ainda perseguimos a validação de quem nos ofereceu presença real. E não é? Queremos tudo, mas queremos ser os espíritos cada vez mais puros, mais simples, mais amorosos. Na verdade, ainda queremos comer o rato. Enquanto se formos leões, se queremos realmente ser aqueles leões, o truque, o jeito será sempre moldar o pensamento, orai e vigiai, moldar a maneira como olhamos o mundo. E isso é sempre possível mudar. Então o pensamento é condicionado com o que nos cerca à volta de nós? Será? Será que tudo o que nós vemos nas notícias, tudo o que acontece para no mundo,
está em transformação e de alguma forma um pouco violento, será que esse mundo nos transforma? Há duas respostas, o sim e o não. Se a minha fé for inabalável, que não é, nenhum pensamento precisará de me reencontrar. Se a minha fé for forte, se a minha fé for construída ao longo dos tempos, é certo que os meus pensamentos são construídos pela minha fé e são moldados ao tempo da minha fé, ao meu tempo e não ao tempo do que os outros precisam, à velocidade do que eu quero e não à velocidade que os outros precisam. Se a minha fé for ainda num fio de navalha, como se diz, eu vou estar à procura do Pai com medo. Eu nunca me encontrarei se a minha fé e se o meu amor nunca me encontrar. Por isso, são os meus pensamentos que moldam. Tal como nós vimos no princípio, são os meus pensamentos geram ação, os meus pensamentos geram, as minhas orações geram movimento dentro de mim, as minhas orações geram, como nós bem sabemos, modificações estruturais no nosso corpo, nas células. O meu pensamento é a fonte de tudo. Então, primeira pergunta, o pensamento dá para mudar? Dá, pois. Para mim, para cada um de nós, não sei. Depende muito daquilo que nós ainda podemos fazer. Não julgando, não querendo ir mais rápido do que aquilo que é necessário, pensando que sim, porque se muitos já lá chegaram e fizeram esse caminho, porque não eu? Sou filho do mesmo pai. Apenas somos crianças andando. Mas todas vão andar e todas vão encontrar um espaço onde depois de andar podem correr. E depois de correr podem atravessar montanhas. E depois de atravessar montanhas podem chegar ao cume de outra montanha. Para voltar outra vez a parar. Para voltar outra vez a aprender a andar. Isso é a grande gestão dos pensamentos. Esta imagem é de uma menina de 8 anos, acho que é polaca, que desenhou o que ela achava que era a imagem de Jesus. E então peço-vos, mais uma vez, o pensamento virado ao Pai neste momento, por uma oração que nos leva a pensar o que é que queremos de nós, o que é que nos pede o Pai e o que é que ainda lhe podemos dar de resposta. Ele não nos pede para sermos perfeitos nos pensamentos, nas ações, pede-nos para tentarmos o melhor nas nossas ações e Ele estará lá, amparando-nos. E assim, pedia-vos para uma oração final, um pouco mais longa, escrita por um amigo meu, que diz: Senhor, neste momento entrego-te os meus pensamentos. Clareia a minha mente e silencia o meu coração entorpecido. Que a minha fé em ti seja como um barco sem remos, seguindo a teu rumo. Que mesmo nas tempestades os meus pensamentos sejam ternos e complacentes. E na calma e na verdade possa plantar em mim o som das tuas palavras. Que as minhas ações cultivem e edifiquem a tua comunhão, pois no silêncio das minhas orações abundam as tuas palavras no meu pensamento. Que a minha mente seja um lugar onde tu habitas. Lembra-me que nunca te esque... Lembra-me para que nunca te esqueça, quando o medo se tornar a meu peito. Lembra-te que não é o barulho dos meus pensamentos, que não é no barulho dos meus pensamentos que vou saber ouvir, silenciar-me e acolher-te. Pois assim que me saiba perdoar quando na mágoa dos meus pensamentos alheios sentir envolto e lhes fizer pertença. Sei que não é fácil silenciar. Sei que não é fácil silenciar-me, mas são estes ainda os meus pensamentos. Ainda sou eu a ir como criança com medo de não ter onde me segurar. Mas sei também, Pai, que não estou só e em ti nada temerei. Que mesmo que o sol se ponha e o caminho se torne escuro, tu me encontrarás. Que mesmo que o caminho se faça em pedras duras à minha jornada, saberás o tempo certo de me levar ao colo. Que mesmo que nunca te venha a encontrar, tua presença sempre foi sublime e cuidadora. Assim que possamos renascer naquilo que somos para criar aquilo que desejamos. Possamos ser sempre fruto de pensamentos que vão e voltam nesta jornada da vida. Pois, Pai, em meu pensamento já desejaria estar perto de ti, mas em nossa verdade foste sempre tu que vieste até mim. Ainda caminho na verdade, mas sei que um dia, Pai, serei para ti
a sinceridade. E assim, ligados ainda ao céu, ao nosso Pai Maior, possamos, no início desta semana, trocar os nossos pensamentos e gerar com os nossos pensamentos novas ações. Um bom dia será sempre o maior de todos, porque um bom dia de uma pessoa que passou ali triste será sempre um pensamento de uma coisa mais bonita. Porque nós nos preocupamos e porque nós cuidamos. Porque o Pai se preocupa connosco e porque o Pai nos cuida. E assim seja. Obrigado. Nós que agradecemos, Daniel. Nossa, cheio de reflexões sobre o pensamento, muito gostoso, muito legal. E aquela imagem da criança que você desenhou de Jesus, muito boa. O texto ali que você separou. E que prece bonita no final. Muito gostoso. Obrigadão.